Diga sim a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, muito obrigado por você estar aqui neste espaço de evangelização para nossa santificação pessoal. Obrigado por você estar aqui. Nós vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje é dia da festa de Santo André, apóstolo, mártir da igreja. Queridos irmãos, com esta festa de Santo André, nós temos aqui este relato do Evangelho que diz que Jesus chamou André. E André acolheu este chamado e seguiu Jesus. Nosso Senhor estava andando ali pelo mar da Galileia, como sempre fazia, viu ali dois pescadores e o chamou. Os dois eram Pedro e André. Meus irmãos, André, que também outra passagem do Evangelho, Evangelho de João, no capítulo 41, apresentou Jesus a Simão Pedro. Também apresentou Simão Pedro a Jesus, onde o apóstolo André disse: Encontrei o Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, geralmente Santo André é muito discreto nos evangelhos, mas que esta sua discrição, essa sua simplicidade, sempre ele aproveitava as oportunidades para levar Jesus às pessoas. Também numa outra ocasião, a da multiplicação dos pães, Jesus, os apóstolos, vendo que Jesus estava ali pregando e as multidões com fome, Santo André então apresenta o menino com alguns pães e peixes a Jesus, e a partir daquele pouco que Jesus multiplicou para alimentar uma multidão de pessoas. Ou seja, meus irmãos, Santo André é aquele que disse sim a Jesus, ele não negociou. Santo André também apresentou, aqui conforme o Evangelho de João, não conforme essa versão que nós lemos, apresentou Simão Pedro para Jesus, e apresentou também Jesus para Simão Pedro, apresentou também a solução para saciar aquela multidão de pessoas. Santo André é o apóstolo que, apesar de não dizer muito, mas ele está atento a essas necessidades práticas. Ou seja, o apóstolo André é visto como aquele que faz a mediação do encontro entre Jesus e as pessoas até Jesus. Meu irmão, se olhamos hoje para a nossa vocação, para o nosso chamado, para a nossa missão, nós estamos cumprindo este papel. Às vezes nós nos tornamos padres, nós nos casamos, somos catequistas, cantores, leitores, cozinheiros, limpadores, e muitas vezes nós negligenciamos a nossa missão de apresentar Jesus às pessoas e de apresentar as pessoas para Jesus. Nós muitas vezes negligenciamos que o nosso apostolado é sério, e por isso que nós precisamos aprender a dizer sim, mas dizer sim com o coração aberto, completo e não negociando. O Evangelho deixa muito claro que eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Ou seja, Santo André, assim como os outros, disseram sim a Jesus. E este sim não foi pela metade. Foi um sim que ele teve que se aperfeiçoar durante o caminho. Sim, e quem aqui vai acompanhando a palavra de Deus vê que, de forma geral, os discípulos disseram sim lá no início, mas eles precisavam aprender a confirmar, a aperfeiçoar e a colocar melhor em prática o sim que deram lá no início. Nós também somos assim. Nós falamos sim, vocês disseram sim no matrimônio, mas vocês precisaram aprender a viver o sim todos os dias da vida de vocês. Um sim vivido na graça e na presença de Deus. Eu me tornei padre, mas aquele sim de 3 anos atrás precisou acontecer de uma forma prática no meu dia a dia. Talvez, na verdade, desde quando eu entrei no seminário, ou seja, 10 anos atrás, eu precisei ir modelando o meu sim.
Talvez os nossos bispos que disseram sim para Jesus há tanto tempo, mas tiveram que aperfeiçoar o seu sim. Talvez você é catequista há tanto tempo ou há pouco tempo, você disse sim para esta missão, mas precisou aperfeiçoar e perseverar no sim. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos sim, a palavra sim sendo dita com muitas vezes, né? Mas nós precisamos dizer sim para Jesus, aperfeiçoar o sim, e este sim, ele vai se concretizar e se aperfeiçoar na medida em que nós apresentamos Jesus para as pessoas e apresentamos as pessoas para Jesus. Por exemplo, você enviando esta homilia para alguma pessoa é apresentar Jesus. Você convidando a pessoa a vir participar da Santa Missa hoje é apresentar Jesus. Convidando a pessoa a vir adorar o Senhor hoje, quinta-feira, dia de adoração, dia de confissão. Você estará mediando esta apresentação entre Jesus e as pessoas até Jesus. Meus irmãos, que esta festa do apóstolo André nos ensine que, ao dizer sim, nós não podemos parar, sossegar, nós precisamos crescer. E que isto se aplica de forma muito especial quando nós somos mediadores entre os irmãos e até Jesus. E que este sim, crescendo, amadurecendo, se aperfeiçoando, nos faça a dar a vida como o apóstolo Santo André. Uma tradição diz que Santo André, ele morreu num crucifixo de forma de X, porque ele também não se achou digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus Cristo, que morreu de fato num crucifixo na posição tradicional. Ele queria ser crucificado neste crucifixo em forma de X, até que nós trazemos a tradição de dizer a cruz de Santo André, ou seja, aquela em forma de X. Mas foi um sim que precisou crescer, no primeiro momento, dizendo de coração livre, aberto, depois amadurecendo, depois mediando o encontro das pessoas com Cristo e de Cristo com as pessoas, até o ponto final de dizer: sou maduro o suficiente para morrer como nosso Senhor morreu. Amados irmãos, que nós possamos crescer nesta fé, que nós possamos crescer neste discipulado, neste apostolado, com a convicção, a realização de que o Senhor me chama. E não importa se você sabe lavar, cozinhar, falar, cantar, rastelar, tirar telhar de aranha, fazer costura, sabe capinar, dirigir. Todos os nossos dons e talentos servem para que nós possamos amadurecer, aperfeiçoar e efetivar o nosso sim durante toda a nossa vida. Que Santo André interceda por nós, nos ajude a dizer sim e que o nosso sim possa dar frutos durante toda a nossa vida. Amados irmãos e irmãs, por falar em sim, hoje é dia de quê? De adoração ao Santíssimo Sacramento. Não importa se você está me ouvindo aqui de Doverlândia ou de outra cidade, procure na sua paróquia, certamente aí tem o horário de adoração ao Santíssimo Sacramento. É uma linda tradição que nós temos e temos recuperado de adorar o Senhor todas as quintas-feiras nas nossas igrejas, no Santíssimo Sacramento. Aqui em Doverlândia, a partir das 13 horas, até o final do dia, rezando o terço às 18 e celebrando a Santa Missa às 19 horas. Portanto, adore o Senhor, diga sim ao Senhor, se abasteça do Senhor para você perseverar no seu sim, no seu dia a dia. Então, lembrando, às 13 horas aqui em Doverlândia, nós temos a adoração ao Santíssimo. Se estende durante o dia, eu estarei disposto para confissões. E às 18 horas o terço e às 19 horas a celebração da Santa Missa. E se esta homilia te fez rezar, se você sentiu-se tocado a dizer melhor o seu sim, por favor, deixa aqui nos comentários a frase: Senhor, eu quero te dizer sim. Ou escreva a palavra amém. Deixa aqui o seu like, o seu joinha, se inscreva neste canal e envie também esta homilia. Seja apóstolo da evangelização, faça essa mediação hoje entre Jesus e as pessoas até Jesus. E fica comigo que ainda nós vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.